Olá, seja bem-vindo ao projeto Mapas Mentais da Bíblia, um jeito diferente de aprender a Palavra de Deus. O tema da nossa palavra de hoje é não seja inconstante. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Para chegar neste versículo, Paulo estava citando a passagem do povo no deserto. Como muitas dessas pessoas reclamavam de tudo, como a maioria deles saiu do Egito e não chegou à terra prometida. Por que isso aconteceu com essas pessoas? Paulo, nos versículos anteriores, traz uma lista de coisas, de pecados que essas pessoas cometeram durante essa passagem pelo deserto. Em certo momento eles estavam em uma posição, passava-se o tempo, eles iam para uma outra posição. E isso acabava atrapalhando a vida deles. Eles eram inconstantes. No versículo 6, Paulo fala que essas pessoas cobiçavam coisas más. No versículo 7, Paulo fala que essas pessoas eram idólatras. No versículo 8, Paulo fala que essas pessoas praticavam imoralidade. No versículo 9, Paulo diz que eles colocavam o Senhor à prova. E no versículo 11, Paulo fala que essas pessoas se queixavam demais, elas murmuravam demais. Não devemos variar, não devemos ser inconstantes. A palavra do Senhor cita algumas pessoas na Bíblia que durante certa parte da sua vida elas tinham uma posição errada, mas elas consertaram e vieram com a posição certa. Por isso eu quero mostrar Pedro. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, que Jesus, chegando com seus discípulos à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí eles responderam no versículo 14. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E no versículo 15, Jesus perguntou para ele: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro rapidamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Daí a conversa continuou e Jesus falou para os seus discípulos que era necessário que ele tivesse que ir para Jerusalém, que sofresse muito nas mãos dos líderes religiosos, do chefe do sacerdote, dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Daí Pedro aparece e começa a repreender Jesus, falando que isso nunca vai acontecer. Aí Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Meus irmãos, aqui a gente vê Pedro numa sequência de conversa com Jesus. Em uma certa posição, Pedro é usado por Deus para revelar quem Jesus é. Continuando a conversa de Jesus com seus discípulos, Pedro agora se torna uma pedra de tropeço. Porque agora ele estava pensando como o homem pensa, pensando nas coisas terrenas. Na passagem anterior, Pedro estava focado no Senhor, nas coisas espirituais, e por isso foi revelado a ele, como Jesus disse: não te foi revelado nem por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Continua a situação, e agora Jesus fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Pedro estava em uma posição, depois Pedro estava em uma outra posição. O importante é que Pedro se acerta e a gente conhece muito da história de Pedro. Eu não sei, meu irmão, como é que está a sua posição hoje. Se você está sendo inconstante nas coisas do Senhor. Eu não sei se hoje você está sendo pedra de tropeço na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Mas eu sei que a Bíblia relata muitas pessoas que saíram de uma posição e foram para uma outra posição bem melhor do que a primeira. Pessoas que olharam para o Senhor, pessoas que acreditaram que elas mesmas poderiam mudar e mudar as suas vidas, mudar as suas histórias. E é o que eu desejo para a sua vida. Não seja pedra de tropeço para as pessoas.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha lhe ajudado. Quero te pedir com enorme carinho para que você assine o nosso canal, você faça o comentário aí embaixo, ajude a divulgar esse vídeo, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que mais pessoas possam ser transformadas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que Deus te abençoe. Até mais.